vocês podem fazer as perguntas. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Que bom estarmos juntos. Eu disse ontem que os romanos, eles tinham 3 brocardos, 3 ditados para definirem justiça. Eles diziam que a justiça, como eu disse ontem, apenas reprisando, que a justiça é non laedere, honesti vivere, sum quique tribuere, né, em latim. Então, non laedere é não lesar ninguém, honesti vivere é viver honestamente, e sum quique tribuere é dar a cada um que é seu, dar a cada um que lhe é justo, que lhe pertence. A Bíblia consagra esse princípio da justiça, dizendo que nós devemos dar a quem é devido aquilo que lhe é devido, né? A quem tributo, tributo, imposto, imposto, e principalmente honra, honra. Então eu quero, pastor, como medida de justiça, agradecer a mesa do nosso querido Elades, quero agradecer ao pastor João Seno, que nos preside, e quero louvar a Deus pela tua vida e pelo privilégio de poder fazer parte deste momento. Estou aqui como representante do meu pastor, pastor Wagner, fui recebido com muito carinho e agradeço de coração, pastor Seno, muito mesmo. Quero agradecer de coração, pastor Adalberto, pela amizade que tem tido comigo também, pelo carinho, muito obrigado, pastor Adalberto. Na sua pessoa também agradeço todos os irmãos do Rio Grande do Sul, na pessoa do pastor Seno agradeço todos de Santa Catarina. Quero agradecer ao meu presidente também, que ali está, pastor Percy Fontoura, né, pela confiança em mim depositada já há muitos anos e mais uma vez neste encontro. Quero agradecer aqui presentes também os nossos irmãos de Curitiba e na pessoa deles agradeço o pastor Wagner, que também me confiou essa missão e que é uma confiança. Agradeço de coração. Agradeço o pastor Josué, que é o nosso anfitrião, a forma amável com que nos recebeu, o carinho, a amizade. E na sua pessoa agradeço também o pastor Marcos, que é o seu segundo vice-presidente, que também nos ajudou, e todo o seu corpo de obreiros local, que foi muito carinhoso conosco. Muito obrigado a todos. Podeis assentar, meus amados. Agradeço aos nossos irmãos da mídia, que foram muito carinhosos conosco também. Agradeço aos irmãos do som, que são excelentes técnicos. E agradeço o carinho de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vossa vida, louvo a Deus pela vossa amizade, louvo a Deus pela vossa compreensão, pelas vossas orações, agradeço muito, volto a frisar, e não é hipocrisia, não é uma matéria que nós dominássemos, nós estamos aqui na dependência das misericórdias de Deus e da compreensão dos amados irmãos. Nós temos hoje meia hora, né, pastor Seno, para fazermos as considerações finais. E eu tenho algumas perguntas aqui, e eu gostaria de responder aquelas que sei, porque nem tudo sei. Nós temos aqui um pedido para que eu defina em 2 frases calvinismo como erro e arminianismo como acerto. É lógico que me colocaram numa situação de aperto, porque definir em 2 frases é muito difícil, mas já que é para ter um desafio, calvinismo como erro em 2 frases: qualquer sistema que agrade um princípio bíblico, mas fira ou esfaqueie ou despreze um outro princípio, a meu ver e ao ver teológico, é um sistema que está em erro. Um princípio bíblico não pode ser privilegiado ao mesmo tempo que se fere outros princípios. Todo sistema teológico tem que resolver os seus problemas com a presença de todos os princípios. Nenhum princípio em nenhum momento é alienável. A frase ficou grande, né? Mas enfim, mas eu posso também acrescentar mais um fator.
No aspecto ético, pastor Juvenal, que eu agradeço de coração a amizade, o carinho. O senhor é meu mestre, eu já lhe ouvi algumas vezes e agora tenho o privilégio de estar aqui com o senhor. Não tenho essa altura, não tenho essa estatura. Estou muito honrado, é um privilégio para mim. E o senhor sempre carinhoso comigo. Muito obrigado, pastor Juvenal. No aspecto ético também, amados, nós temos que sempre pensar. Eu sou advogado, eu faço parte e estou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem os seus pensamentos, ela tem as suas definições, ela tem a sua liderança. É óbvio que é inerente à profissão do advogado o direito de não concordar, mas esse direito é um direito subjetivo. Objetivamente, eu não tenho o direito de afrontar aquilo do que eu faço parte. Se eu afronto aquilo de que faço parte, eu firo a matéria do pastor Juvenal, eu firo a ética. Então, por uma questão muito simples, a Assembleia de Deus sendo arminianista, qualquer indivíduo que se alce à condição de superior às igrejas Assembleias de Deus, a ponto de dizer, permaneço e sou calvinista, deveria recolher-se um pouquinho, ser um pouquinho mais humilde e não ferir o aspecto ético. É falta de ética. Arminianismo como acerto. Não tenho problemas nenhum em definir o arminianismo como acerto. Primeiro, pelas provas históricas que nós já discorremos aqui ao longo desses 3 dias, mas principalmente porque o arminianismo resolve a doutrina da salvação sem ferir nenhum princípio bíblico. O princípio da soberania fica preservado, o princípio do amor divino fica preservado, o princípio da onisciência divina ficam preservados, todos os princípios bíblicos ficam preservados. Então, se é para definir em uma frase, eu defino arminianismo como acerto, visto que resolve a soteriologia sem ferir princípios bíblicos. Penso que respondi. Temos uma outra pergunta aqui que diz assim: amado, foi ensinado que doutrina sofre variações e aprendemos em cursos teológicos que essas variações na doutrina da salvação foram feitas pelo próprio Deus e que homens não podem fazer. Concordo 100%, é isso mesmo. Como o Senhor afirmou, excluir doutrinas de princípios não abre brecha para outros. Bom, eu não afirmei nada disso. Então, está respondida essa pergunta, o irmão entendeu errado o que eu afirmei. A nossa igreja, a nossa origem como igreja é batista, congregacional. Qual é a nascente? A nossa igreja, como origem, ela é eclética se nós pensarmos a Assembleia de Deus no mundo. No Seminário Betel, em Topeka, Kansas, ou se nós pegarmos o fenômeno pentecostal da rua Azusa, nós vamos ver que havia ali irmãos de todas as denominações. Então, se olharmos a Assembleia de Deus no mundo, ela tem uma origem bastante eclética. No Brasil, nós tivemos os 2 primeiros missionários que vieram para o Brasil para trabalhar na Igreja Batista. Mas afirmar que a Assembleia de Deus tem origem batista não é ser 100% correto, porque a esmagadora maioria dos missionários que vieram trabalhar com Daniel Berg e Gunnar Wingren nem sempre eram batistas. A Assembleia de Deus é aquilo que nós chamamos teologicamente de uma igreja autóctone. A Assembleia de Deus no Brasil é uma igreja que foi criada no Brasil com a cara brasileira e que pinçou para si vários pensamentos de diversas outras denominações. A salvação é o ato unilateral de... Bom, aí é calvinismo, então já está errada a pergunta. Nós somos pentecostais clássicos, históricos ou neopentecostais? Nós somos pentecostais. Essa classificação de clássicos ou históricos, elas se confundem. Certo é que nós não somos neopentecostais. Somos monergistas ou sinergistas, pelagianos ou semipelagianos?
nem pelagianos, nem semipelagianos, e nem monergistas. Né? O pensamento assembleiano é arminiano, portanto, somos sinergistas. A depravação do homem é total ou parcial? Bom, se nós acreditarmos que ela é parcial, nós entramos no pelagianismo, que é uma heresia, então temos que tomar cuidado. Ela é total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pergunta, soberania divina. Se Deus, pela presciência, precisa ver lá na frente, não, Deus não vê pela presciência lá na frente, Deus, pela presciência, vê antes. Vê lá na frente para poder tomar uma posição, ele não vê para tomar uma decisão, ele já tomou a decisão ao mesmo tempo que vê. Então pergunto quem escreveu essa história que Deus precisa ir lá na frente para ver. Alguém que estava muito desinformado. Pergunta, soberania divina. Se a história vai se construindo conforme as decisões que o homem toma, pela lógica dá a entender que Deus não conhece o futuro, já que Deus não determina, porque se não for assim, onde está o seu... Não, está confundindo aqui determinismo com presciência. Tá? Deus sabe o que vai acontecer, mas na sua graça, Ele abre mão de determinar para que o homem não possa acusá-lo de ser injusto, de condená-lo por algo que o homem não pôde participar, não pôde aderir. Então, é um pensamento errado aqui. Quais dos 5 pontos do calvinismo que Hernandes Dias Lopes, do mesmo modo, Nicodemos defende? Não temos tempo para abordar isso aqui, amados. O nosso Augusto Nicodemos, ele é aquilo que nós chamamos de calvinista de 5 pontos. Ele é calvinista de 5 pontos. O nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele é um calvinista que está muito mais próximo do semipelagianismo, mas nós não temos tempo e nem liberdade para ficarmos aqui discorrendo profundamente sobre os nossos irmãos pastores. Apenas digo isso. Augusto Nicodemos é um calvinista de 5 pontos, enquanto Hernandes Dias Lopes é aquilo que nós chamamos de calvinista compatibilista. Ele é um calvinista que caminha junto com o arminianismo sem ter dificuldades. Ele está muito mais próximo daquilo que nós chamaríamos de semi-pelagiano. Eram essas as perguntas que eu tinha aqui, e apenas para nós fazermos um apanhado geral e fecharmos esses assuntos, nós dissemos que arminianismo e calvinismo, na verdade, são 2 termos que nós utilizamos bastante, mas não usamos eles com a propriedade que eles deveriam ter. Primeiro porque o pensamento que os embasa é um pensamento que surgiu e que existe na realidade da igreja desde a vinda de Cristo. E tanto Armínio quanto Calvino, eles vieram surgir para o mundo já no século XVI. Então, nós temos um assunto que é muito anterior a Armínio e muito anterior a Calvino. Por isso, chamar esse assunto de arminianismo ou de calvinismo não é algo próprio. O que nós dissemos é que o que nós temos, na verdade, são 2 grandes sistemas. Nós temos um sistema que convencionou se chamar de monergista, vem da palavra mono, ou seja, uma só das partes toma decisão, ele não é bilateral, ele é unilateral. E nesse sistema monergista, onde só uma das partes toma decisão com relação à salvação, nós temos 2 extremos. Nós temos aquilo que nós chamamos de calvinismo fatalista, ou de monergismo fatalista, que é o extremo divino, onde Deus decide tudo, determina tudo, predetermina tudo, e não há qualquer participação do homem em esfera alguma, nem por graça divina, no processo de salvação. Então nós temos aí um monergismo extremado, nós temos um calvinismo fatalista, um monergismo fatalista, um extremo, ligado ao divino. E nós temos na outra ponta o outro extremo, que é o monergismo humanista, onde o homem atua sozinho. É o pensamento de Pelágio. Pelágio acreditava que o pecado de Adão só contaminou Adão,
não contaminou a humanidade. Como não contaminou a humanidade, todos os homens e mulheres que vieram depois de Adão, eles conservaram em si a natureza adâmica, a pureza adâmica, e, portanto, a capacidade em si de decidirem pela própria salvação, a capacidade em si de serem salvos. Bastaria no pensamento pelagiano que o homem não optasse pelo pecado para que ele já estivesse salvo, não haveria a necessidade da graça de Deus, o que fere frontalmente a totalidade da Bíblia, muito especialmente o Novo Testamento, que é todo construído sobre a realidade da graça e construído sobre o sacrifício de Cristo. Então nós temos um monergismo extremado do ponto de vista divino, e nós temos um monergismo também extremado do ponto de vista humano, com um Pelágio. E nós temos aquilo que nós chamamos de sinergismo. Sinergismo que pressupõe sinergia. Eu falei também que essa palavra não é uma palavra escorreita, não é uma palavra correta, não é a palavra ideal, porque quando nós falamos em sinergia, no seu sentido original, nós estamos falando da atuação de forças iguais. E no processo sinérgico da salvação, nós não temos em absoluto forças iguais. Nós temos de um lado Deus, que é soberano, e temos do outro lado o homem, que é pó. Portanto, não há forças iguais aí, né? Mas nós temos um Deus que, de alguma forma e pela sua graça, concede ao homem a capacidade de atuação. E aí nós temos diversas correntes também no sinergismo. Nós temos, por exemplo, os semipelagianos, que também são sinergistas. Eles seguem o pensamento de Pelágio de que o homem não se contaminou com o pecado adâmico. Porém, eles não negam a necessidade da graça divina para a salvação. O grande problema está que, como eles não negam o pecado na raça humana, eles acreditam que a initio fidei, ou seja, o início da fé, é do próprio homem, não vem de Deus. O homem decide ter fé por si só, sem provocação divina nisso. Então, é um processo sinérgico, mas em contra-erro. Por que em contra-erro? Porque alça o homem a uma condição de alguém que não tem pecados, e que pode, por si só e pelas suas próprias forças, decidir-se pela salvação. E então, sem a participação da graça, ele toma essa decisão. A graça só vem atuar depois que ele toma essa decisão. Então, temos um processo sinérgico, mas nós não podemos considerá-lo correto. Por quê? Porque ele alça o homem a uma condição de alguém que não pecou, e isso contraria a palavra de Deus, que diz que o homem nasceu em pecado. Então, temos aí o sistema semipelagiano, mas nós não temos só o sistema semipelagiano aí. Nós temos também aquilo que nós chamamos de arminianismo. E no arminianismo, nós já vamos abordar mais propriamente dito o calvinismo e o arminianismo. Esse é um resumo bastante suprimido, bastante condensado daquilo que nós discutimos aqui ao longo desses 2 dias. Onde é que está a raiz da discussão entre calvinismo e arminianismo? Onde é que estão os problemas que precisam ser resolvidos? E que muitas vezes não são abordados. Então, para chegarmos nessa raiz, nós começamos inclusive por ela, nós dissemos o seguinte, que a teologia é um conjunto normativo. Mas é um conjunto normativo que não tem por objetivo tão somente fazer com que o homem o obedeça. São leis, mas que não têm o objetivo de fazer somente com que o homem o obedeça. Porque o homem, quando obedece somente à lei de Deus, ele é um cidadão legal. Mas ele não é nem moral e nem é espiritual. Ele tem que galgar, ele tem que... o conjunto normativo é um veículo, é um meio, é uma forma
do indivíduo se transformar num cidadão moral e depois se transformar num cidadão espiritual, ou santo, ou santificado, como queiramos denominar. Então, o objetivo da Bíblia não é tão somente que nós a obedeçamos. O objetivo da Bíblia é que nós a interiorizemos. E cheguemos a um ponto tal que, mesmo que a Bíblia não existisse, nós faríamos o que é certo, porque é certo. Mesmo que a Bíblia fosse rasgada ou queimada, como já foi na história, e deixasse de existir, nós escondemos a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Interiorizamos. Esse é o objetivo da Bíblia. É um conjunto normativo externo, heterônomo, mas que tem o objetivo de se transformar em autônomo. Ela é uma lei que se impõe a mim, mas que tem o objetivo que eu a interiorize de modo a amá-la. E amá-la a um ponto tal que, se ela deixar de existir externamente, ela continuará a existir internamente para mim. Esse é o objetivo da Bíblia. É um conjunto normativo heterônomo com a função como veículo de alcançar a autonomia do homem. Como aquilo que Kant chama de Gangelband, ou algo primitivo daquilo que nós conhecemos odiernamente pelos andadores das crianças. A criança tem um andador, ela precisa do andador, e ela vai andando com aquilo até que firma as perninhas, e ela não precisa mais do andador. E se você tirar o andador, ela vai continuar andando em pé e vai andar a vida toda. Mais ou menos como as rodinhas na bicicleta, né? Que a gente precisa das rodinhas, vai andando com as rodinhas, vai andando, dali a pouco a gente aprende a equilibrar. E aí não tem mais a necessidade das rodinhas, pode tirar as rodinhas. A Bíblia é esse andador, ou são essas rodinhas. Ela nos ensina a nos equilibrarmos, ela nos ensina a andarmos. Mas depois que aprendemos e a interiorizamos, então, mesmo que ela deixasse de existir, mesmo que ela fosse queimada em praça pública e não existisse mais, nós continuaríamos a praticá-la porque ela está guardada dentro de nós. Esse é o objetivo da Bíblia. Esse conjunto normativo, ele se revela para nós em diversas leis, e essas leis dispostas de modo hierárquico. A fundamental delas, como nós dissemos aqui nesses dias, e as irmãs que estão aqui não estavam nesses dias, por isso estou reprisando, são os princípios. Os princípios são os alicerces, os fundamentos da teologia, que estão inscritos na Bíblia. O que marca um princípio é que ele é imutável no tempo e no espaço. Um princípio, ele é princípio aqui no Brasil, e é princípio no Japão, e é princípio na Malásia, e é princípio em Marte, e é princípio em qualquer galáxia, porque ele não é mutável no espaço. Por exemplo, eu citei aqui, trabalhamos o tempo todo sobre o princípio do amor divino. A Bíblia diz, Deus é amor, ponto. E quando a Bíblia afirma que Deus é amor, constitui isso um princípio imutável no tempo e no espaço. Em Marte ele é amor, em Júpiter ele é amor, no Brasil ele é amor, em qualquer lugar ele é amor no espaço, e ele é amor no tempo, e não importa o tempo. Antes que os mundos existissem, ele é amor. Depois que entrarmos na eternidade futura, ele é amor. Por isso é um princípio. Por isso é um princípio. Agora, com base nesses princípios, para que eles se tornem operacionais, se operacionalizem, há a necessidade das colunas. Eu usei ontem como exemplo a igreja. Nós temos os alicerces aqui desse templo, e eles são imutáveis. Mas para manter essa construção em pé, foi necessário também construir colunas. Na construção teológica, as colunas levam o nome de doutrina. As doutrinas são as colunas que mantêm essa construção em pé. Não são os tijolos que mantêm essa construção em pé. Eles são fundamentais,
mas não são eles que mantêm em pé. Eu costumo dizer, quando ministro sobre isso, inclusive, que nós temos outros conjuntos normativos, como dogmas, como costumes, como usos, como liturgia, que seria nessa nossa construção teológica o equivalente aos nossos tijolos. Eles são eles que sustentam essa construção em pé? Não. Mas eles são desprezíveis? Nem de perto. Eles são fundamentais. Imaginem esse templo aqui se não houvessem tijolos. Só as colunas em pé. Nós teríamos a entrada de animais aqui dentro, nós teríamos a entrada de qualquer vento aqui dentro, não haveria intimidade, não haveria segurança, não haveria identidade, não haveria nada, seria o caos, não dá. São imprescindíveis. Mas as colunas é que mantêm a construção em pé, e as colunas são as doutrinas. E por que as doutrinas não são princípios? Porque os princípios são imutáveis no tempo e no espaço. E as doutrinas? As doutrinas, de acordo com as dispensações e de acordo com a vontade de Deus, e só Deus pode fazer isso, as doutrinas sofrem adequações. Nós falamos aqui que a doutrina que estamos estudando nesses dias é a soteriologia. A soteriologia é um exemplo muito claro dessas adequações. E para quem não estava aqui nesses dias, a gente faz lembrar como é que se operacionalizava a salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, como se operacionalizava na era patriarcal, na dispensação patriarcal. Antes ainda, na dispensação da inocência, a doutrina foi sofrendo adequações. Na dispensação da inocência, a soteriologia era quase que desnecessária, porque o Adão era puro. Então nós temos uma doutrina da salvação simples. Mas aí vem a dispensação patriarcal e a doutrina da salvação, ela se adequa. Deus escolhe aquelas pessoas com as quais Ele tem relacionamento e que querem ter relacionamento com Ele. E nós temos um processo salvatório, um processo salvífico, diferente de tudo que a gente conhece. Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Temos um relacionamento direto com Deus, sem intermediários. Mas aí vem a lei, a dispensação da lei, muda-se, adequa-se de novo à doutrina da salvação, ela tem que se adequar a essa nova dispensação. Agora nós temos a lei, nós temos o sacrifício para perdão ou para cobertura dos pecados. Deus quer falar com o homem, se utiliza do profeta. O homem quer falar com Deus, precisa do sacerdote. E o homem já não é mais salvo por um contato direto com Deus, o homem é salvo por cumprir a lei. E aí vem Cristo, e de novo a doutrina da salvação se adequa à dispensação da graça. Agora não arrastamos mais um bode, um cabrito pela cidade para mostrarmos que estamos em pecado. Nem levamos ao sumo sacerdote para que sacrifique por nós, não precisa mais. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. É a graça. E a doutrina da salvação se adequa a essa dispensação de novo. Mas quem determina isso é Deus. Homens modificarem doutrina não funciona, não dá. Princípios não são negociáveis em hipótese alguma. Doutrinas
no seu método de atuação, não são negociáveis em hipótese alguma, e quem os determina é Deus. E por isso se chama conjunto normativo. Porque senão seria uma mera liberalidade, faz o que você quiser, não é assim. Para quem não faz o que está ali, existe um pecado que o catolicismo o considera pecado capital, que é o pecado da desobediência. E que no meio protestante, talvez pela facilidade de protestar, não é tão pecado e tão capital assim. Porque muitos se sentem no direito de protestar, de pensar, de fazer o que bem entendem, mesmo que não seja de acordo com a Bíblia, e não tem problema. Mas não é assim na Assembleia de Deus, glórias a Deus por isso. Nós deixamos claro também que quando nós falamos de doutrina, nós temos aquilo que é método na doutrina e nós temos aquilo que é mecânica da doutrina. O que é método da doutrina? É aquilo que faz com que a doutrina se operacionalize. É aquilo que faz a doutrina ser eficaz. Qualquer coisa que tire da doutrina a sua eficácia, fere método, não pode ser feito. Mas quando nós apreciamos doutrina, nós temos aquilo que nós chamamos de mecânica também. A mecânica é a perfumaria. É aquilo que pode ser negociável, que não vai modificar o processo salvífico. Se a Assembleia de Deus faz apelo no final do culto, ou faz no começo do culto, ou se não faz apelo, deixa que as pessoas se decidam e passem pelo discipulado e venham para o batismo. Isso é perfumaria, isso não modifica o processo salvífico, não fere a doutrina da salvação. Nós estamos falando de mecânica. Agora, método salvífico, isso também não é negociável. Então, todas as vezes que vamos fazer a exegese bíblica e vamos fazer uma análise de uma doutrina, e nesse nosso caso aqui é a doutrina da salvação, nós sempre temos que ter em conta, princípios não são negociáveis, métodos da doutrina ou eficácia da doutrina não é negociável. Se fere isso, não serve. Se fere isso, não é bíblico. Se fere isso, tem que estudar mais. Se eu não consigo resolver essas questões, eu tenho que orar a Deus, pedir misericórdia, pedir graça e estudar mais. E orar mais de madrugada e estudar mais ainda. Até conseguir resolver sem que esses elementos sejam feridos. Porque em Deus não há confusão. Em Deus não há erro. Nas coisas de Deus não há falhas. Se alguma coisa apresenta falhas, há um erro no homem, e a gente tem que procurar onde é que está. Com Deus não há coisas mancas. Com Deus não há doutrinas aleijadas. Isso não é possível, porque é um dos princípios que Deus é perfeito. A perfeição divina é um princípio inalienável. Se você encontrar erros, não é em Deus. E isso é muito sério. Eu estava conversando com os irmãos ali agora há pouco. No mundo profissional, quando a gente se propõe a ser profissional de uma determinada área, é exigido de nós que nós sejamos os melhores profissionais naquilo. Eu não consigo pensar diferente quando Deus nos chama para o ministério. Eu não consigo pensar com menor importância. Eu não consigo imaginar que eu precise ser um bom profissional, mas como ministro eu não precise me aplicar tanto, não precise estudar tanto, não precise me dedicar tanto e não precise conhecer tanto. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso dar mais importância para aquilo que é mundano e secular, e menos importância para aquilo que é a chamada de Deus na nossa vida. É um privilégio sobremaneira sublime
e que deve ser encarado com a maior seriedade, com o maior amor, com a maior dedicação e com a maior profundidade possível. As coisas de Deus são perfeitas, são puras, são santas, são excelsas, são magníficas, elas alimentam a nossa alma. Onde é que estão os problemas? Então, dessa questão monergista e dessa questão sinergista. Os problemas estão nos sistemas que surgem e vão fazendo coisas mancas. Nós temos um pelagianismo, monergismo humanista extremado, que resolve problemas meramente humanos e fere todos os princípios divinos. Não posso aceitar. Eu tenho um semi-pelagianismo que procura amenizar a guerra. Mas que alça o homem a uma condição de pureza e que fere a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que todos herdamos o pecado adâmico. Isso é inconteste. O todos pecaram é todos pecaram individualmente. O todos pecaram é todos pecaram no tempo e no espaço. E não há vazio ou lacuna que me dê espaço para fugir dessa realidade. Não tem como. Então, quando o semi-pelagianismo continua acreditando que o homem é capaz da início fide, eu nego a fé como dádiva de Deus também. E aí eu firo um princípio bíblico e eu não posso fazer isso. E essa discussão vem acontecendo ao longo da história. Nós falamos aqui ontem que nós tivemos um primeiro nome muito forte daquilo que hoje se chama calvinismo, mas que nós podemos chamar de monergismo divino, extremado, que foi Agostinho. Agostinho é o pai desse pensamento monergista extremado, que depois, mais tarde, foi abraçado e sistematizado por Zwinglio, e o Calvino levou a fama, e nós chamamos hoje de calvinismo. Mas, na maior parte dos momentos históricos, o que imperou foi a realidade que hoje nós chamamos de arminianismo, e nós poderíamos chamar de monergismo puro, monergismo clássico. Nós tivemos um período obscuro na história, que foi o período da Reforma, ou onde se fez necessária a reforma, porque a igreja que vinha discutindo monergismo, sinergismo, de repente ela resolve abandonar a discussão teológica. Século X, e ela começa a abandonar a discussão teológica. Os concílios, os sinédrios, as convenções, como chama o pastor Juvenal, começaram a se preocupar mais com outras coisas do que com princípios e doutrinas. Os pastores começaram a se reunir para discutir de tudo menos doutrina. Eu fiquei muito feliz, o pastor Percy sabe disso, quando a Convenção do Paraná resolveu fazer uma Assembleia Geral Extraordinária somente para discutir doutrina. Eu fiquei feliz demais. Passamos ali alguns dias discutindo doutrina pura, bíblica, o que a Bíblia fala sobre isso, como vamos ver esse assunto. Mas no século X, os pastores, os líderes da igreja, abandonaram a discussão teológico-doutrinária, e aí a igreja começou a se envolver mais com coisas que não eram Bíblia.
política, dinheiro, etc. e etc. E vem do século X ao século XVI, culminando com uma igreja que vende pedaço no céu, que vende perdão dos pecados, que tem tribunal da Inquisição, que mata pessoas em nome de Deus, e mata literalmente, crucifica, corta a língua, arranca a unha, quebra ossos, esquecendo-se completamente daquilo que é princípio basilar, que Deus é amor. Alçaram a condição de princípio fundamental, a justiça divina, se empoderaram do poder de justiça divina, crucificaram de novo o princípio do amor divino, deixaram o amor pendurado lá na cruz e foram executar a justiça e tribunal da Inquisição, e até cientistas que descobriram verdades científicas foram mortos porque contrariaram o pensamento da igreja. Mas contrariaram doutrinas ou princípios? Não, contrariaram pensamentos. Aí surgem então os reformadores. Lutero, Calvino, Armínio. Lutero, no início do seu ministério, um monergista extremado, mais do que extremado, daqueles que chegam ao ponto de pensar e de dizer e de escrever que falar em livre-arbítrio era coisa do anticristo. Que o discurso sobre livre-arbítrio era algo pertencente a Satanás. Que falar ou dar ao homem poder ou capacidade intelectiva e volitiva, capacidade de ter vontade, capacidade de tomar decisões, era um pensamento diabólico. Mas que depois, quando ele começa a ter a resistência daqueles que que contrariam completamente, pastor, eu acho que eu já passei da minha hora faz tempo, não faz, pastor Seno? Meu Deus do céu, pastor e advogado pega o microfone e esquece do relógio. Está vendo? Acerta num princípio e fere outros. Mas o senhor tem motivo, porque as respostas o senhor pode descontar o tempo. Muito obrigado, pastor. Eu já vou finalizar, então me perdoa, 1000 perdões. 1000 perdões. Passou completamente. O relógio está bem de frente para mim ali, eu não olhei para ele. Mas no final da sua vida, Lutero arrefece os seus ânimos e se transforma em algo parecido com o sinergista. E alça a condição de pastor-presidente da igreja luterana, Melanchthon, um arminianista puro, declarado e bom. Nesse período, nessa discussão, surgem Calvino e Armínio. Para finalizar, em 5 pontos se trava as discussões entre luteranismo, calvinismo e arminianismo. Os 5 pontos são arbítrio humano, eleição, justificação, conversão e preservação e apostasia. No tocante a arbítrio humano, o homem tem ou não livre-arbítrio. O luteranismo diz que o homem pecou, todos pecaram, e que o homem não tem livre-arbítrio. O calvinismo diz que todos pecaram e que o homem não tem direito ao exercício do livre-arbítrio. O arminianismo diz que todos pecaram, nisso todos concordam. Está de fora pelagianismo e semi-pelagianismo dessa discussão. Porém,
no arminianismo, o homem tem o direito do exercício do livre-arbítrio. E o direito do exercício do livre-arbítrio também é graça de Deus. E a graça de Deus é tão abrangente que Ele te concede o direito do exercício do livre-arbítrio, inclusive para ir para o inferno. Parece um contrassenso dizer isso, mas essa é a realidade. É uma graça que te alcança um livre-arbítrio tal que você pode usar da graça para ir para o inferno. Você usa a graça para decidir-se, porque ela te concede o livre-arbítrio, a ir para a perdição. Mas é o exercício pleno do princípio da graça divina, sem ferir os demais princípios. No tocante à eleição, para o luteranismo, a eleição é incondicional. Porém, para o luteranismo, é eleição una, ou seja, Deus elege somente aqueles que serão salvos. Deus se cala com relação àqueles que serão perdidos. No calvinismo, a eleição é dupla. Deus elege quem vai para o céu e Deus elege quem vai para o inferno. É o princípio da soberania de Deus aplicado na sua forma mais extremada e o princípio do amor divino esquecido na sua forma mais extremada. No arminianismo, a eleição é condicional, baseando-se na fé ou na incredulidade prevista. Deus, na sua presciência, sabe quem vai se decidir por exercitar a fé ou não. Mas Ele não fere o princípio da sua própria justiça. Ele deixa o homem escolher, para fazer valer aquele texto que diz: tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele tem o direito de escolher semear ou não, e semear o que quiser. E arcará com as consequências, e a justiça divina fica resolvida. Sem ferir o princípio da soberania divina, e sem ferir o princípio do amor divino, e sem ferir princípio nenhum. No tocante à justificação, o luteranismo diz que a justificação de todos os que creem completa na morte de Cristo. No calvinismo, a justificação é limitada aos eleitos. Ou seja, no luteranismo há um arrefecimento. A justificação em Cristo, ela é capaz de alcançar a todos. Porém, ela só alcançará os eleitos. No calvinismo, a justificação não é capaz de alcançar a todos. A justificação em Cristo, ela só alcança os eleitos. No arminianismo, a justificação é possível a todos, mas só se aplica àqueles que decidem exercitar a fé. No tocante à conversão, o luteranismo é monergista. E para o luteranismo, a graça é resistível. Ou seja, Deus provê todos os meios, mas o luteranismo abre a possibilidade do homem de resistir, de não querer, de não aceitar. O calvinismo é monergista e a graça é irresistível. Ou seja, Deus te escolheu, se você é um eleito, você vai para o céu. Eleito vai para o céu. Se você é eleito vai para o inferno, você vai para o inferno e não importa o que você faça. Você pode ter uma vida pia, mas se você não foi eleito para ir para o céu, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Porque Deus escolheu isso. Assim como você pode ter uma vida não pia, mas se Deus te escolheu para ir para o céu, você vai para o céu e não vai para o inferno. E a graça é irresistível, ponto. No arminianismo é sinergista. Deus, por sua graça, concede todo o plano salvífico e concede a graça e concede a fé. E o homem exercita ou não, se quiser, pelo exercício do seu livre-arbítrio. A participação do homem é tão somente exercitar ou não a fé, aceitar ou não aceitar Jesus. O restante, Deus faz tudo. No antes e no depois. E no tocante à preservação ou apostasia, a possibilidade de cair ou não da graça. O luteranismo diz que cair da graça é possível. Mas aos eleitos, Deus dá a garantia da preservação. Para o calvinismo, cair da graça é impossível para os eleitos. Assim como subir da graça é impossível para aqueles que não são eleitos ou estão eleitos para ir para o inferno. No arminianismo, a preservação da graça é condicional ao exercício da fé. Cada um pode decidir-se por exercitar a fé ou não.
E enquanto exercitamos a fé, estamos na graça. E no momento que usamos a graça para usarmos o nosso livre-arbítrio, para decidirmos não exercitar a fé, nós escolhemos o caminho da perdição. E nenhum princípio divino é ferido com isso. Muito obrigado a todos, 1000 perdões pelo horário que eu realmente não vi. Deus possa abençoar a todos, amados irmãos. Agradeço novamente a mesa na pessoa do pastor Seno. Deus abençoe.